Vamos dar continuidade aqui ao nosso átomo de um elétron, onde nós estamos vendo as primeiras correções relativísticas. Como nós vimos em aulas anteriores, nós temos, além da newtoniana básica, que é aquela que leva em conta a atração colombiana entre o elétron e o núcleo, nós botamos três termos. O termo que vai com o momento à quarta, que é um termo que nós analisamos como sendo um termo de correção relativística. Depois nós vimos um outro termo que é mais interessante, que ele depende de como o potencial varia radialmente e depende do chamado acoplamento spin-órbita. Então, é um termo cujo valor depende do produto escalar entre o momento angular orbital e o spin do elétron. Esse aqui advém dos campos relativísticos, advém das transformações devido à existência de momento, não é? Isso advém do fato de que o campo visto pelo elétron, produzido pelo núcleo, ele não é de essência só elétrica, ele acaba ganhando alguma componente magnética que acaba interagindo com o spin. Essa é a origem desse termo. E aí vimos um outro termo, que é o termo que vem do fato de que a interação, do ponto de vista relativístico, não é totalmente local. Ela tem uma pequena não localidade. Nós temos que levar em conta o fato de que ao redor da posição que o elétron ocupa, que nós chamamos de R em nossa newtoniana, a interação tem que ser levada ao redor de uma certa região, que é uma região cujo tamanho típico é da ordem do chamado raio Compton ou comprimento Compton, tá certo? E nós vimos isso tudo e estimamos a grandeza, quanto é o valor, qual é a ordem de magnitude dessas correções. E chegamos à conclusão que essas ordens de magnitude, elas na verdade escalam com a constante alfa, que é a constante de estrutura fina, e essa constante alfa, sempre lembrando, é E² sobre H cortado C. Então é uma constante que envolve outras constantes fundamentais da física. E todos esses termos têm uma ordem de grandeza que é da ordem de alfa ao quadrado. Mas afinal, quanto é alfa? Alfa é uma constante adimensional e ela vale 1 sobre 137 aproximadamente. E esse valor, 1 sobre 137 ao quadrado, obviamente, dá alguma coisa da ordem de 10 a menos 4. Então, comparado com o H0, esses termos adicionam 10 a menos 4 no valor da energia. Então, é uma correção pequena. Vai produzir uma estrutura que nós chamamos de estrutura fina. Não é a única, vai ter ainda uma hiperfina dentro dessa, como nós veremos à medida que as aulas aqui vão se desenrolar. Muito bem. Hoje, o que nós vamos fazer na aula de hoje e na próxima aula é calcular, de fato, o valor dessas correções, utilizando os estados que nós calculamos do átomo de hidrogênio. Tá certo? Então agora nós vamos usar a teoria de perturbação, nós vamos usar o que nós aprendemos de momento angular, tudo isso para fazer o cálculo realmente e poder estudar o que acontece com esses níveis em termos das grandezas envolvidas. Bom, para começar, nós temos que lembrar que cada estado do H0, que é sem as correções, ele é descrito por um conjunto, por funções, né? Que são, na verdade, caracterizadas por um conjunto de 3 números quânticos, né? Então, expresso dessa forma abreviada aqui, que todo mundo já aprendeu na mecânica quântica para escrever. Isso é uma função que tem um número quântico n, que, portanto, tem associado a esse n uma função
radial, tem o número quântico L, que é o momento orbital, e que tem associado a ele os harmônicos esféricos, que dependem de θ, e tem uma componente M, do momento angular orbital, que depende de φ, né? E nós vimos essas funções, tá certo? Nós vimos essas funções. Muito bem, então nós vamos ter que usar essas funções como uma base para poder calcular aquilo que nós temos agora com as demais correções. Muito bem, nós vamos começar calculando o H1. Nós vamos calcular agora o que está acontecendo para cada uma das correções. O H1, se você se lembra, é aquele termo que vem com P à quarta, que é aquele termo associado com a correção relativística da massa. Muito bem. Bem, nós vamos usar aqui, calcular a primeira correção em teoria de perturbação. E, obviamente, nós vamos calcular para um estado NLM qualquer, né? E, obviamente, esse estado é degenerado, como nós vimos. Então, em princípio, nós deveríamos utilizar a teoria de perturbação degenerada. Porém, como a hamiltoniana que nós vamos lidar, o H1, que está aqui expresso, né? É menos P à quarta dividido por 8 M ao cubo C à quarta. Esse termo não depende angularmente, então, na verdade, o que vai acontecer é que a perturbação ela não introduz nenhuma dependência angular. Portanto, quando eu fizer o sanduíche dos estados, que é para montar a matriz, para calcular a teoria de perturbação, eu terei uma matriz diagonal, porque ela, como não tem dependência, como H1 não tem dependência com os ângulos, ela vai dar necessariamente um delta de L, L', delta de M, M'. Então, acaba sendo diagonal, é praticamente como se não fosse degenerado. Tá certo? Então, cada estado L e M não se mistura com o outro. É isso que significa ser diagonal. Tá certo? Então nós podemos usar a teoria de perturbação não degenerada para fazer essa conta. Ela satisfaz relativamente bem pelo fato de você não ter dependência angular nesse termo de energia. Tá certo? Muito bem. Então agora o que eu tenho que fazer é, de alguma forma, expressar essa hamiltoniana, que é a perturbação, que eu estou querendo calcular a ordem, de uma maneira mais adequada. Qual é a maneira mais adequada? Bom, menos P à quarta dividido por 8 M ao cubo C à quarta, isso pode ser escrito como P quadrado dividido por 2M vezes, que é o que aparece na energia cinética vezes um outro termo extra que tem que compensar a massa que faltou, não é? Mais um 2 aqui para compensar o 8. O que você pode fazer aí, que é um exercício fácil de ser feito, é mostrar que esse P quadrado pode ser expresso dessa forma, tá certo? Esse termo P à quarta dividido por 8 M ao cubo C à quarta, você pode colocar como produto de três coisas. Esse termo, um P quadrado dividido por 2M e o outro P quadrado dividido por 2M. Muito bem. Agora, o H0 é P quadrado dividido por 2M, tá certo? Mais ZE quadrado dividido por R. Então você tem que passar o P quadrado dividido por 2M é H0 mais o termo de Coulomb. Como eu tenho dois desses, fica o produto de 2. Então, ocorre que esse H1 pode ser escrito dessa maneira. É conveniente escrever dessa maneira? Porque nós sabemos qual é o resultado do elemento de matriz envolvendo 1 sobre R, e nós sabemos qual é o resultado do elemento de matriz envolvendo qualquer ordem de H0. Então é conveniente, tá certo? Escrever dessa forma. Bem, a correção de primeira ordem, então, fica escrita como para um estado
LM, ela é escrita por esse elemento de matriz. Quando eu calcular esse elemento de matriz usando esse, eu vou ter um termo que é H0, e você sabe que H0, ele pode atuar tanto aqui quanto aqui, que vai dar um EN, porque é a definição dos estados, é como nós obtivemos os estados N, L, M. Né? Eles são autoestados do H0, com um valor, com um alto valor, EN. Então, esse H0 e esse H0 dá um termo EN quadrado. Porque um pode atuar aqui, outro, ou então um atua, depois o outro atua. Qualquer ordem que você tiver de H0 vai atuando, um vezes o outro, vai dar um EN ao quadrado. Esse H0 vezes esse termo e esse termo vezes esse H0, o H0 vai naturalmente resultar no EN quando ele está no elemento de matriz, porque esse estado é um autoestado, então a ação do H0 sobre esse estado dá EN, tá certo? Vezes o elemento de matriz, que agora é 1 sobre R com o termo ZE quadrado fora. E tem um termo que é esse termo vezes esse termo, que é um elemento de matriz entre esses estados, que é o valor esperado de 1 sobre R quadrado. Então, escrevendo a hamiltoniana dessa forma, nós rapidamente sabemos como é o elemento de matriz para a obtenção da correção de primeira ordem. Tá claro isso, né? Porque a hora que você fizer o sanduíche, o H0 dá EN, não importa como ele atua em qualquer um dos estados, porque eu estou calculando a correção no estado NLM. Muito bem, resultado disso é que, se você pegar aqui, eu tenho os ENs, tá certo? Eu posso expressar o EN, porque o EN é o alto valor do estado NLM, aquele que vai com 1 sobre N ao quadrado. Eu posso expressá-lo dessa maneira ou deixá-lo em evidência. E o valor de 1 sobre R e o valor de 1 sobre R quadrado são os valores que eu calculei para vocês, e temos uma tabela em aulas anteriores. Nós calculamos os valores esperados de potências de R e potências do inverso de R para estado NLM qualquer. Então, se você der uma olhadinha lá, essas contas estão devidamente feitas já. O valor esperado de 1 sobre R e o valor esperado de 1 sobre R2. Então, nas aulas anteriores, nós fizemos isso. E aí, então, basta substituir o valor aqui de 1 sobre R e o valor de 1 sobre R ao quadrado para obter uma expressão linda da correção da massa relativística para o átomo de um elétron. Tá certo? Então, é isso que eu obtenho. Lembre-se que N é negativo. Lembre-se que N sobre L mais 1 é negativo e é maior do que 3/4. Então você pode imaginar que o L, o maior L e o menor L possível, para ver se isso aqui dá realmente negativo para qualquer. O resultado final dessa conta, então eu tenho que aparece esse termo 3/4 menos N sobre L mais meio. Então você vê que o L aparece, porque o L, como nós vimos, o valor esperado ou o valor médio de 1 sobre R ou 1 sobre R2 vai depender do L. Tá certo? Vai depender do L. E o resultado é que isso é sempre negativo. A correção de energia é sempre negativa, independente do estado, como tinha que ser, porque afinal nós temos uma hamiltoniana que é essencialmente negativa, ela nunca vai ser positiva, porque P² não pode ser negativo. Então ela será sempre positiva, né? O P² será sempre positivo, portanto, a energia introduzida pela massa relativística é sempre negativa. E esse termo dá uma correção sempre negativa. Então, dado um estado que tem um N e um L, o que vai acontecer é que você vai ter uma correção nesse estado dado por isso. Quando L igual a 0 e N igual a 1, então você tem aqui um termo que é 2, né? Então esse termo aqui vai dar 2 menos 3/4, não é isso? Vai dar então
mais ou menos 2 menos 3/4, fazendo a continha aqui, vai dar um número negativo aqui, vai dar, eu acho que vai dar 1,25, tá certo? E isso é negativo, e quando você compõe tudo, você vai ter aí a correção. É interessante ver que a correção, ela adiciona um n² aqui, portanto ela é cada vez menor, né? Não vai pensar que ela cresce com n, na verdade ela decresce com n, e esse decréscimo com n advém do fato de que à medida que o n cresce, a contribuição de momento é menor, tá certo? E como a contribuição de momento é menor, esse termo é menor. Então, a correção da massa relativística, ela decresce à medida que o n cresce, tá certo? Então, em valor, ela decresce à medida que o n cresce. Bom, então, dado um estado n, L qualquer, nós temos a correção relativística da massa calculada. Muito bem. Agora, essa não é a única correção. Nós temos que ir para outra correção que nós calculamos. A outra correção era o termo que vai com L escalar S. Esse termo nós vamos ter que elaborar um pouco mais para a gente poder calcular. Mas deixa eu começar elaborando nessa aula. O que acontece com esse termo? Nós sabemos que esse é o termo H2, é o termo de L escalar S. Então vamos pensar um pouco o que ele diz, né? Ele diz que o valor dessa correção é um valor que depende do produto escalar de L por S. Agora, o produto escalar de L por S vai depender da orientação relativa de L e S, obviamente. Não é verdade? E a orientação relativa de L e S, ela resulta em uma soma diferente do L e o S, né? Se eu tiver o L e o S, dependendo de como eles estão, eu posso ter uma soma maior ou menor. É verdade? Então, aí o L escalar S, obviamente, eu tenho que, de alguma forma, verificar que, embora eu tenha um L total e um S total caracterizando o estado, que continuam sendo constantes de movimento, eles caracterizam o estado, né? Então, eu ainda estou falando com o estado que tem um L muito bem determinado, então, e um S muito bem determinado. Tá certo? Então, não é o valor do L só e o valor do S, mas é o valor com que eles estão relativamente orientados. E nós temos que, de alguma forma, vir com uma álgebra capaz de levar em conta essa orientação relativa dos dois. Normalmente isso é feito considerando a soma dos momentos angulares e a sua componente. Porque dependendo de como é a componente, né, o que nós sabemos é que você tem um momento angular e ele é quantizado ao longo de um eixo que nós escolhemos, que é o eixo Z. Então, dependendo de como é a orientação desse momento angular, né, a componente Z dele, ele está, de alguma maneira, dizendo para a gente como é a orientação. Da mesma maneira que o M, que é a componente Z do momento angular orbital, ela está dizendo a orientação da órbita, né? E o MS também está dizendo se o spin está para cima ou para baixo, porque o S é meio, é o valor do spin total do elétron. Então, a álgebra que a gente procura criar é uma álgebra que facilita o valor, obter o valor do L escalar S. Porque isso é o que vai determinar, porque a derivada do potencial com relação a R, que é o termo que aparece nessa correção relativística, ela é fácil de ser feita, tá certo? O que resta é expressar adequadamente o momento angular L escalar S. Muito bem. Então nós temos que levar em conta algumas coisas para poder elaborar essa álgebra. Primeira coisa que nós temos que elaborar e pensar é que o L, tanto L quanto S, continuam como bons elementos
boas grandezas para caracterizar o estado. Portanto, nós vamos ter que expressar aqui os estados como uma composição de estados que depende do L e que depende do S. Como esse produto escalar ele vai poder ter o mesmo valor dependendo das orientações relativas, quer dizer, eu posso ter diferentes orientações, ou seja, eu posso ter diferentes projeções do momento angular no eixo Z, ainda dando o mesmo valor de L escalar S. Portanto, vai depender de uma composição dos MLs e os MS. Tá bom? Então, nós vamos considerar, primeiro, o estado tem um L bem determinado. Então, o L2 continua uma constante de movimento e o estado é caracterizado por um valor bem determinado desse momento angular. O LZ, como eu disse, agora pode não ser uma constante, porque eu posso ter diferentes LZs que dão o mesmo valor desse produto escalar. Então, na verdade, o LZ ele pode ter vários valores. Então, ele pode dizer que essa perturbação pode conter diferentes MLs. Porque eu estou usando, né, não vamos esquecer que eu estou usando aqui o estado que eu chamo de NLM, aqui ML, né? Como base aqui de uma parte e vou, obviamente, ter que adicionar uma parte do spin como produto aqui, o produto direto, para poder levar em conta também o spin. O mesmo que acontece com o momento angular, quer dizer, o estado tem um momento angular, isso determina muito, a perturbação que eu estou introduzindo é muito menor, não vai perturbar tudo isso. Então, da mesma forma que o momento angular orbital é uma constante de movimento, o spin também é. E aquilo que eu falei para o LZ vale para o SZ. Portanto, o mesmo ocorre com S2 e MS. Ou seja, eu estou procurando um estado que tem um L determinado, mas eu posso ter diferentes MLs contribuindo para esse valor de L escalar S. O mesmo com o S ao quadrado. Eu tenho um valor de spin determinado, isso é uma constante do sistema, mas diferentes valores de MS podem estar se compondo para dar o valor aqui. Então, tipicamente, nós temos que levar isso em conta, tá certo? Para poder realizar o cálculo do valor da energia da correção nesse estado. Então, não dá para fazer o mesmo que eu fiz com o termo de correção relativística da massa. É necessário utilizar agora uma base um pouco mais forte, um cálculo um pouco mais forte. Muito bem, então, dito tudo isso, nós vamos procurar, né, uma combinação de estados que permita eu fazer esse cálculo da correção. Nós temos que lembrar sempre em conta que nós vamos trabalhar com NL e ML. Agora aqui eu ao invés só de chamar de M, eu estou chamando de ML, que é para distinguir da componente Z do S, que é MS. Então essa é a nossa base, na verdade. É um produto do estados de H0 multiplicado pelo spin. Então tem o estado de spin, obviamente nós aprendemos lá atrás que nós temos dois possíveis estados de spin, né? Para uma partícula como o elétron, que tem um spin meio, ele tem meio menos meio e meio meio, né? Quer dizer, ele pode ser meio, mas ele pode estar com a componente Z em mais meio ou menos meio, e portanto tem essa base aqui. E é isso que nós vamos usar como base, vamos dizer, para procurar criar a situação onde nós expressamos qualquer estado do L escalar S, tá certo? Baseado nessa base. Então é isso que nós temos que procurar. Nós temos que, de alguma forma, ver qual é a composição em termos de NL, ML, SMS, que pode tornar isso aqui diagonal, porque aí fica fácil de fazer a conta, fácil de fazer a correção. Nesse ponto, nós temos que introduzir
o chamado momento angular total. E você deve começar a entender por que eu tenho que ter o momento angular total. Porque o momento angular total, tá certo? E isso é muito comum na mecânica quântica, porque lembre-se, cada momento angular que nós temos, ele é devidamente quantizado, né? Então eu tenho qualquer um dos momentos angulares que eu tenho, tá certo? Aqui é o eixo Z, tá certo? Então, para qualquer um dos momentos angulares que a gente tenha, ele tem, na verdade, ele é quantizado aqui com relação à sua projeção, e a sua projeção varia em valores inteiros, né? Como a gente aprende, de H cortado. Então, quando eu tenho um único momento angular, mas quando eu somo com mais um momento angular que se comporta dessa maneira, então eu tenho aqui o L, vamos supor. Agora eu tenho um outro momento angular aqui, que é o S. Esse S, na verdade, aqui no caso nosso, ele vai estar aqui ou aqui só, né? Mas ele existe um S total, né, que soma as componentes. Então, de uma maneira ou de outra, a componente do J total vai depender da soma das componentes. É como a gente faz a soma vetorial, né? Quando eu tenho a soma de dois vetores, as componentes são a soma das componentes. Só que quem é quantizado aqui é o LZ ou o SZ. Quem nós escolhemos, na verdade, para expressar no estado é LZ ou SZ. Portanto, é a soma desses aqui que deve se permanecer constante quando eu somo os momentos angulares. É por isso que eu posso ter eu posso pegar um momento angular e mudar a sua orientação, desde que eu compense, porque a soma aqui vai dar igual, né? Então, isso aqui mais isso é igual a isso menos isso, por exemplo. Não sei se eu estou sendo claro, mas vai ficar muito mais claro a hora que nós fizermos a álgebra aqui com a soma dos momentos angulares. Então, nós temos que definir um momento angular total para o sistema, que a gente chama de J. J é um momento angular que caracteriza agora a soma. Isso não quer dizer que L e S desapareceram, não. O estado ainda é caracterizado por L, ainda é caracterizado por S, mas é também caracterizado por um J. Porque se você pegar agora e multiplicar isso escalarmente por ele, o que você vai obter, lembrando que L e S comutam, né? Então, a hora que eu multiplicar isso escalarmente por isso, vai aparecer termos do tipo L escalar S, mas vai aparecer S escalar L. Mas eles são iguais, porque eles comutam. Então, nós vamos ter que, se você pegar isso aqui, multiplicar escalarmente por ele e eliminar o L escalar S, você vai obter que o L escalar S é, na verdade, o valor desse produto escalar depende dos valores individuais do momento angular orbital e do spin, mas depende também do J total. Tá certo? Então, diferentes valores de J total levam a diferentes valores de L escalar S. Claro, porque L é fixo, S é fixo no estado que nós estamos lidando. Dependendo de como eles se somam, de como estão as suas, vamos dizer, orientações do orbital e do spin, um relativo ao outro, isso leva a diferentes valores do produto escalar, como eu disse acima, foi isso que eu argumentei até agora, e portanto tudo isso é caracterizado por esse J. Então, isso já nos dá o indicativo de que, dependendo de como é o momento angular total, eu vou ter um diferente valor de L escalar S. Portanto, da mesma maneira que cada estado agora era caracterizado por um L e um S definido, eles vão poder se combinar dando diferentes J's. E isso serão formas desse sistema de dois momentos angulares compostos separar na presença dessa perturbação, porque eles terão valores de energia diferentes. Tá certo? Então os estados se abrem.
Então quem vai de fato caracterizar cada estado agora é o J, dentro dessa perturbação que é L escalar S. Por quê? Porque variando o J total, eu tenho diferentes valores de L escalar S. Bom, agora, qual que são os limites do J? Bom, se eu somar dois vetores quaisquer, um amarelinho e um... Opa, deixa eu pegar uma cor mais vívida. Tá certo? Se eu pegar dois vetores qualquer, bom, o melhor que eles podem ter está alinhado assim, então o melhor J que eu posso ter é L mais S. E o menor J que eu posso ter é L menos S. É o que eu posso ter. Ah, mas eles podem estar... Aí sim, eu tenho valores intermediários desses dois valores. Então, o que nós temos de fato é que o J tem que variar de L mais S até L menos S. A quem é o valor de J quadrado? É J vezes J mais 1, H cortado ao quadrado. Tá certo? Isso vem lá do que nós aprendemos das bases da mecânica quântica, que nos ensinam a soma de momentos angulares. E a razão da gente expressar a soma dos momentos angulares é essa, porque eles é que expressam a energia total do estado, é eles que determinam, não é, a energia total. Então, ele é um estado cujo valor da energia vai depender desse valor. Posso ter vários estados com o mesmo valor, se eu tiver vários estados contribuindo com o mesmo J. Como nós vamos ver. Nós vamos ter diferentes L's, às vezes, que contribuem com o mesmo J, porque até o momento os estados de H0 estão degenerados em L e ML. Tá certo? Então eu posso ter um estado que tem, por exemplo, um N igual a 2 do átomo de hidrogênio, ele tem L igual a 1 e L igual a 0. E tem a mesma energia. Só que essa interação, que é a interação, que é a correção relativística dos campos, vai separar isso aí. Ela vai, de alguma maneira, fazer com que a composição agora do L e do S é que determina o novo estado. E aí nós vamos ter uma surpresa, né? Que nós vamos ver, porque aqui está dizendo que separa o J. Tá certo? Separa os J's. Mas você pode ver que eu posso ter composições que levam ao mesmo J, advindo de diferentes L's. Por exemplo, se eu tiver L igual a 0 e S igual a meio, um dos possíveis J's é J igual a meio. Mas se eu tiver L igual a 1 e S igual a meio, um dos possíveis J também é J igual a meio, porque eu tenho L menos meio. Então, esses estados, segundo a lógica que nós montamos aqui, terão a mesma energia. Bom, o que eu mostrei para vocês até agora é que para calcular o termo de correção da relatividade dos campos, que é o H2, nesse contexto, nós vamos ter que trabalhar numa base do momento angular total. E o momento angular total é uma forma muito importante, muito interessante de expressar o L escalar S. Ou qualquer dois produtos, ou qualquer produto escalar, desculpe, de dois momentos angulares. Daqui a pouco nós vamos introduzir o momento angular, o spin do núcleo. E a mesma história vai acontecer, tá certo? E por que essa história acontece? Acontece por isso, porque esse termo, ele é sensível a esse valor aqui. Então, uma das maneiras de fazer é trabalhar com ele, tá certo? Bom, então até esse momento, o que nós temos, na verdade, é que nós temos que expressar para uma composição de estados que tem um L determinado e um S determinado, é um J determinado. E como nós podemos escrever isso? Tá certo? Como que nós podemos escrever isso? Bem, agora nós temos que escrever um estado, tá certo? O estado que nós estamos interessados é um estado que tem um N, claro, originalmente, um L e um S, mas tem um J e um MJ. E quem que é esse estado? Ele é composto de quem naquela base que eu escolhi, que é uma base
composta de NL, ML, SMS. Quem que é essa base? Essa base que está aqui, tá certo? Ela é uma base, aqui nós vamos introduzir uma notação mais simplificada para a gente poder trabalhar. É uma base que o L é fixo, o S é fixo. Portanto, o que está mudando nesses estados é o ML e o MS. Certo? Muito bem. Então, quem está mudando é o ML e o MS. E como que eles estão mudando? Bom, eu posso ter diferentes valores de ML e MS, cuja soma dá o mesmo valor de MJ. Não é? 1 menos meio e 0 mais meio dá o mesmo valor. Portanto, cada um dos estados LS, J, MJ, ele é composto, é uma soma de vários estados anteriores que tem aqui um coeficiente. Isso aqui que nós temos aqui é um número, é um coeficiente. Ó. Esse elemento de matriz aqui é um coeficiente. Que coeficiente é esse? É o coeficiente que nós aprendemos a fazer, né, para expandir, para mostrar um estado em termos da soma de outros, que é a base aqui. E aqui, ó, eu só estou representando o ML e o MS porque é quem vai variar. Senão eu teria que carregar L, ML, S, MS. Mas L e S são fixos do estado. E quem são os estados que contribuem? São aqueles que o ML mais o MS é o MJ. Por quê? Porque eu sei que tem que preservar a componente. Quando eu escrevo isso, eu estou escrevendo já que o MJ ele tem que ser igual ao ML mais o MS. Ou seja, a componente Z do vetor soma é a soma das componentes Z dos vetores. E isso é uma coisa que eu tenho que preservar, porque senão eu violo isso aqui. E quem são os elementos de matriz? Quem são esses coeficientes? Esses coeficientes são chamados coeficientes de Glebsch-Gordon, que a gente aprende quando aprende a álgebra dos momentos angulares, que são os coeficientes que aparecem aqui. Então, esses coeficientes, na verdade, quem que é o NLS? JMJ. É um estado que é composto de uma soma dos estados do vetor de base que eu escolhi, desses aqui. E nos quais eu sei exatamente como que esse operador L escalar S age, porque eu sei sobre esses estados como é a ação do J, do L e do S, porque eles têm um L, um S e um J muito bem determinado. Tá certo? Então, nós vamos ter que expressar os estados que nós vamos considerar, que serão os estados NLS, JMJ, como a soma dos estados de base ali, cujos coeficientes dessa soma são os coeficientes que a gente aprende, que são os coeficientes de Glebsch-Gordon. Muito bem, claro que eu não vou fazer toda essa álgebra, isso está aí na base da mecânica quântica, mas normalmente, se você for na página final dos livros de mecânica quântica, lá estão, se você quiser somar dois momentos angulares, lá já está feito a conta e te dizendo quem são os coeficientes de Glebsch-Gordon para essa soma. Então, essa é a base que nós vamos usar e na próxima aula nós vamos partir dessa base que eu expliquei para fazermos a conta de como a energia da correção do spin-órbita, da correção relativística de campo, modifica os estados do átomo de um elétron. Até a próxima aula.